Bora ler a Bíblia hoje? 1% do seu dia para Deus. Só 15 minutinhos. É 1% de 24 horas que agora nós vamos dedicar ao Senhor. Continuando a nossa jornada pelo Evangelho de Lucas, onde nós já estamos no capítulo 12. Depois de 40 vídeos analisando esmiuçadamente cada pedacinho dessa preciosidade que é o Evangelho de Lucas, escrito por esse homem tão detalhista, e nós estamos esmiuçando, mastigando, saboreando cada trechinho desse Evangelho, cada passo de Jesus, cada ensinamento de Jesus, cada cura aqui descrita. E assim, caminhando e não correndo, que a gente vai continuar seguindo pela nossa jornada. E olha só, nós já terminamos, quer dizer, vamos terminar hoje o capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nós falamos sobre o reino de Deus, né? No vídeo anterior. Falamos que o reino de Deus é como uma semente de mostarda pequenininha, que começa pequeno, mas que depois cresce e se torna uma grande árvore, né? Que chega até a abrigar ninhos de passarinhos, né? O reino de Deus, ele é cheio de mistérios. Mistérios que Deus revelou ao longo dos anos. Deus revelou através da sua palavra, através dos profetas, através do seu Filho, que é a revelação do próprio Deus, né? Mas muitas coisas nós ainda precisamos aprender e compreender sobre o reino de Deus. Falamos sobre a porta estreita, a necessidade de renúncia, né, para que nós possamos passar por essa porta que é estreita. Essa porta que ela até nos recebe do jeito que nós estamos, mas ela vai nos moldando, ela vai nos poldando e nos polindo. E hoje nós vamos falar desse amor de Jesus por Jerusalém. Jesus fala aqui uma frase direcionada à cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é uma cidade muito importante, não só para a Bíblia, como também para o mundo inteiro, né? Com relação às doutrinas do cristianismo, a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, né? O estudo dos últimos tempos, tudo gira em torno de Jerusalém. É em Jerusalém que os últimos acontecimentos devem se cumprir, né? É uma cidade muito importante. É uma cidade onde se construiu o templo do Senhor. Foi chamada a cidade santa, cidade de adoração, né? Então, é uma cidade que deveria ser uma cidade bem atenta às coisas de Deus, deveria ser uma cidade onde as pessoas reconheceriam o Messias logo na primeira vista, mas não foi assim. E nós vamos ler e entender um pouquinho mais sobre isso. Olha só, Evangelho de Lucas, capítulo 13, no verso 31, diz assim: Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. E Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Essa
palavra de Jesus, essas frases que Jesus falou aqui sobre Jerusalém, tem um impacto muito grande sobre aquela Jerusalém, sobre aquele povo incrédulo, né, daquela época, que ele fala: como eu queria ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os pintinhos, para proteger, para aquecer, mas vocês não quiseram. Então, essa palavra de Jesus, ela é tão atual, ela foi para esse povo daquela época, 2000 anos atrás, e ela é muito atual para nós hoje. Quantas vezes nós poderíamos ter sofrido menos, errado menos, ter feito outras pessoas sofrer menos, se nós tivéssemos obedecido a ordem de Deus, se nós tivéssemos permitido que Ele nos juntasse debaixo das asinhas dele e nos guardasse como seus filhos queridos. Quantas vezes nós agimos da nossa forma, com o nosso entendimento, com a nossa razão, e acabamos deixando a vontade de Deus para lá, a opinião de Deus para lá, e aí com a nossa vontade, com a nossa decisão, nós nos ferimos pessoas ao nosso redor. Quantas vezes nós deixamos de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida? Esse povo de Jerusalém, que Jesus estava lamentando aqui, não reconheceu ele como o Messias, como o Salvador. É verdade que existiram exceções, mas a grande maioria, no máximo, reconhecia Jesus como um grande profeta, mas não como o Messias, não como o Salvador, não como aquela tábua de salvação que você tem que se agarrar. E o que Jesus pôde fazer? Só lamentar. Esse lamento de Jesus é algo tão profundo, parece muito com o choro que ele teve quando Lázaro morreu, né? É a única vez que Jesus chora na palavra. E assim, mostra a sensibilidade de Jesus para conosco, para com um povo de cabeça dura, que não enxerga, né, a grandiosidade de Deus. Quando você acordou hoje de manhã, que você abriu seus olhos, você lembrou de agradecer a Deus? Eu não lembrei. Estou lembrando agora desse detalhe. Mas quantas vezes você já fez isso aqui hoje, ó? Quantas vezes você já respirou? Nossa, milhares. Só hoje. Só hoje. E tanta coisa tem na nossa agenda pra gente fazer hoje, né? Tanta coisa, tanta responsabilidade, que a gente não parou ainda para agradecer por isso. Agradecer esse Deus que quer cuidar de nós, que quer nos proteger, como uma galinha protege os seus pintinhos. Uma galinha com os pintinhos bem novinhos é uma onça, viu? Ela bica qualquer pessoa, voa em cima se for querer pegar nos pintinhos dela. Imagina o nosso Deus, um Deus zeloso, amoroso, um Deus que cuida de nós. Voltando aqui para o texto, né? Porque a gente aplicou bastante isso aí para os dias de hoje. Mas tem algo aqui no texto que ele está relacionado ao texto anterior. E eu queria trazer essa informação para vocês, até porque a gente nem tratou muito disso no vídeo passado. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre a porta estreita? A partir do versículo 22, né? E aí, no final dessa passagem, né, Jesus fala lá no versículo 28, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. É sobre esse versículo bem aqui. A gente fala demais. Mas deixa estar, os últimos serão os primeiros.
A gente sempre diz, e eu vou repetir para vocês, com relação ao reino de Deus, os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que Jesus quis dizer com isso? Se ele estava falando da porta estreita, do reino de Deus, o que ele quis dizer com isso? Isso tem muito a ver com o texto que a gente leu hoje. O versículo 30 tem tudo a ver com os versículos de 34 e 35. O versículo 30, que fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, tem tudo a ver com o versículo 34 e 35, quando Jesus lamenta que os judeus de Jerusalém não receberam ele. Aí analise, quando Jesus fala, os últimos serão os primeiros, Jesus está falando que os últimos são os gentios, os pagãos, aqueles que não eram judeus. Os judeus se achavam muito bons, muito religiosos, porque eles eram descendentes de sangue de Abraão, eles achavam que seriam tratados de primeira classe no reino de Deus e que esse reino ele viria como algo assim bem pomposo, né, bem terreno, bem político, né, e não algo espiritual, como Jesus estava falando. E devido a tudo isso, eles que deveriam ser os primeiros, seriam os últimos. E os últimos, que eram o povo pagão, o povo gentil, o povo idólatra, mas que quando ouvia falar de Jesus, logo tinha seu coração convertido, esses que eram os últimos, seriam os primeiros. É sobre isso que Jesus está falando, né? Então, continuando aqui no texto, né? Jesus ainda não estava em Jerusalém. Ele estava voltando da região da Galileia para Jerusalém. Ainda faltava uns dias para ele chegar, né, até Jerusalém. Essa última ida dele para a cidade onde ele seria sacrificado, onde ele seria entregue na cruz, né, pelos próprios judeus. Os próprios judeus que esperavam pelo Messias, que tinham acesso às leis, que tinham acesso à Bíblia, naquela época eram aqueles rolos, eles crucificaram Jesus, eles entregaram Jesus nas mãos de Roma, para que Roma crucificasse Jesus. Por isso, Jesus fala, né, no verso 30, que os que eram os últimos, que creram, serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Mas serão, mesmo que os judeus não tenham reconhecido o Senhor Jesus, não tenham, mesmo que os judeus ainda hoje esperem pelo Messias, né? Eles não reconhecem que o Messias já veio, mas eles ainda esperam pelo Messias. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ainda haverá um momento para Israel. Ainda haverá um momento para os descendentes de Abraão. Eles também terão o momento deles. Porém, eles que eram para ser os primeiros, agora serão os últimos. Mas o importante é que o Senhor, ele reserva um momento para cada um de nós. Não haverá nenhum de nós com justificativa para dizer que não teve a oportunidade de escolher por Jesus, para dizer que não teve a oportunidade de seguir Jesus. Nenhum de nós teremos desculpa. Todos nós teremos na nossa vida oportunidade de decidir por Jesus. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo já tenha feito essa decisão. É uma decisão importante, uma decisão que requer renúncia, mudança de vida, mas isso não é você que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer em você depois que você decidir entregar as rédeas da sua vida nas mãos de Jesus. Não somos nós. Aquilo que há de bom em nós, aquilo que se vê de agradável em nós, é a parte que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo que habita em nós.
porque nossa carne mesmo só quer aquilo que é mal. Por isso nós precisamos tomar essa decisão, a decisão mais importante e a mais feliz que você pode tomar na sua vida. É decidir seguir a Cristo. Amém? Nós ficamos por aqui e amanhã nós teremos mais 1% do nosso dia para Deus. 15 minutinhos. Até amanhã.